Natal, Ano Novo, recesso, férias chegando e nada como aproveitar esse período lendo um bom livro, não é mesmo? Por isso hoje eu trouxe 10 recomendações de livros para ler ou presentear no Natal. É claro que eu já li todos os 10 para recomendar para vocês e é justamente por isso que eles estão aqui, porque são livros que eu gostei bastante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de listas literárias, dicas de livros, já curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque já há vários outros vídeos como esse por aqui. E é claro, caso você deseje comprar algum desses livros, utilize por gentileza o link que está na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Dito isso, e sem mais enrolações, vamos começar com a nossa lista. Primeiramente, eu falarei de 2 livros que eu não tenho aqui, mas são os únicos 2 que eu não tenho porque eu emprestei da biblioteca e todo o restante eu vou mostrando para vocês. O primeiro livro é um livro que eu panfleto todo Natal, eu divulgo, eu profetizo a palavra desse livro todo Natal desde 2018, quando eu li ele, que é nada mais, nada menos do que Um Conto de Natal de Charles Dickens. É um livro bem curtinho, acredito que deve ter mais ou menos 100 páginas por aí, e é uma leitura muito rápida porque realmente você vai se prender nela, não é à toa que é um clássico. Acredito que talvez eu já tenha falado dele com vocês por aqui, naquelas listas literárias que eu faço de clássicos para ler em um dia, ou então clássicos com menos de 100 páginas, porque ele é de fato curtinho, rápido e muito bom. E por que ele está nessa lista? Basicamente por 2 motivos. O primeiro é porque eu adoro ele, e o segundo é também porque ele traz essa temática do Natal. Nem todos os livros dessa lista vão trazer a temática do Natal, tá? Mas esse em especial traz. Então ele vai ter uma reflexão muito forte sobre essa questão do quanto às vezes nós priorizamos coisas e não pessoas, objetos e não momentos, sobretudo o trabalho e não a família, os amigos, e vai ser muito interessante como ele traz isso de uma forma um pouco sobrenatural, mas que não dá medo, não é aquele sobrenatural que vai te deixar assustado, nada disso. Foi um dos poucos livros que me fez de fato chorar. Eu costumo falar aqui no canal, vocês já sabem que eu não choro lendo, mas com esse livro eu chorei. E também uma curiosidade desse livro é que foi ele que inspirou a criação do personagem Scrooge, o tio Patinhas lá do desenho do Pato Donald. Há 2 edições disponíveis no mercado que são as que eu mais recomendo. Então, a primeira delas é da Antofágica, uma editora bem conhecida aí pelas edições de alta qualidade, edições luxuosas. Então, é justamente também por isso que eu estou recomendando, porque é de fato um ótimo presente de Natal. Então, a edição da Antofágica custa em torno de R$ 50, mas ela contém várias ilustrações incríveis, capa dura, a diagramação dela é sensacional, então acredito que seja aí um grande presentão, hein? Agora, caso você queira dar um presente mais simples, ou então é um presente para você mesmo e você só quer ler o livro, não está tão interessado na questão da diagramação, porém quer uma tradução de qualidade, visto que o livro é escrito em inglês, eu recomendaria para vocês a edição da Penguin Company, que está custando mais ou menos R$ 20, R$ 25 hoje. O que muda realmente é que ela é em capa mole, que a diagramação dela é mais simples, não tem ilustrações, mas a qualidade da tradução também é ótima. E o segundo livro dessa lista é mais um livro daqueles que vai te fazer parar, pensar, que vai te fazer questionar certas questões existencialistas, mas que ele faz isso de uma forma muito leve, através de uma narrativa muito bonita, uma narrativa também que traz uma linguagem muito fácil. E é mais um livro curtinho que novamente já falei dele naquele vídeo de clássicos curtos, porque neste canal amamos livros clássicos. E se você nunca leu nada do Hemingway, é uma boa começar por esse livro, ele traz várias mensagens. Eu já falei dele aqui no canal, mas lá no início do canal, então a imagem do vídeo não está nada boa. Mas se você for só ouvir, eu acho que está mais ou menos. O conteúdo está legal, só não está muito legal como ele foi produzido nessa questão técnica, digamos assim.
Esse é um livro que vai trazer muitas mensagens relacionadas à esperança, porque nós vamos acompanhar ali a história de um pescador que fazia mais de 80 dias que não pescava, se não estou enganada. E aí muitas pessoas já estavam falando para ele desistir dessa profissão e tudo mais, mas ele não desistiu, e aí nós vamos acompanhar essa trajetória dele, que é uma trajetória repleta de batalhas, de fé, de crença em si mesmo e no destino. O terceiro livro também super combina com essa temática de Natal, esse clima mais leve de fim de ano, de esperança para o novo ano que se chega, porque é um livro de fragmentos poéticos, verbetes poéticos, de Clarice Lispector. E sim, Clarice Lispector também tem esse ar poético. Eu sei que muita gente aí costuma dizer que Clarice Lispector não escreve poesia, mas essa afirmação é um pouco errônea, porque nós podemos pensar que ela não escreveu poemas no sentido estrutural, ou seja, da forma, aquela questão do verso, da estrofe. Porém, poesia, sim, textos poéticos, sim, porque a poesia é essa essência e o poema é a forma, então não podemos confundi-los. Muitas pessoas pensam que a linguagem de Clarice Lispector é muito difícil, mas não é o que acontece nesse livro, que traz essa leveza, um lado um pouco desconhecido da Clarice. Eu estou falando de Natura Florum, um lançamento da Editora Global, que eu já fiz um booktour aqui, que ficou muito fofinho, declamei alguns poemas em meio à natureza. E esse livro conta com ilustrações belíssimas e é um livro bem curtinho também, ele tem uma diagramação bem diferente, então ele é maior na vertical, como vocês podem ver, é um pouco diferente dos outros livros. Ele é lindo, 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 tanto na questão do conteúdo, como também na questão da diagramação. Conta com uma apresentação da Marina Colasanti, que é outra autora brasileira aí muito importante. Ele é um livro muito delicado, eu tenho certeza que vai ser um presente incrível, ou então para você comprar para você mesmo, né? Porque nada melhor do que presentearmos a nós mesmos de vez em quando. Então, nesse livro, a Clarice vai trazer vários verbetes sobre flores, sobre plantas, mas não é algo técnico, é algo de fato poético, porque é a impressão que essa planta, que essa flor lhe causa. Então, é lindo. A dica de agora vai para essas pessoas que não gostam dessa literatura mais leve, dessa literatura que traz reflexões filosóficas, existencialistas, ou desse clima de Natal, desse clima de esperança. Essa dica de agora é para aqueles que gostam da literatura mais obscura, mais trevosa, digamos assim, que é o livro Medo Imortal da Dark Side Books. Um livro aí que super está surpreendendo, porque, gente, que livro sensacional! Ele traz contos de Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Luiz Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, Medeiros Albuquerque, Afonso Arinos, João do Rio, Humberto de Campos e Júlia Lopes de Almeida. E todos eles, exceto Júlia Lopes de Almeida, fizeram parte da Academia Brasileira de Letras. E esse livro é justamente uma certa homenagem para Júlia Lopes de Almeida, porque ela merecia fazer parte da Academia de Letras, mas naquela época ela não pôde, porque no regulamento dizia que era proibida a entrada de mulheres. E aí o marido dela acabou entrando no lugar, é claro, ele também era escritor, mas enfim, nem se comparava à obra dela. Bom, e como vocês já podem imaginar pelo título Medo Imortal, todos esses contos perpassam de uma forma ou outra a literatura insólita, seja com terror, seja ali com um mistério. E é muito interessante porque todos são autores do nosso país e essa temática do terror, do policial, mas sobretudo ali do terror mesmo, não é tão explorada no Brasil, não no sentido de não ter autores, mas no sentido de não ter tantos leitores que acabam lendo mais as produções de lá fora. Então aqui é uma chance de você conhecer a literatura brasileira no que condiz a essa temática, por isso a indicação. E não está caro não, eu sei que muitas pessoas acham aí que os livros da Dark Side são extremamente caros, e a maioria de fato é, mas esse aqui está saindo por R$44. É um preço alto, mas tendo em vista que o livro tem, deixa eu até conferir aqui, para não falar errado para vocês, mas ele tem 456 páginas,
capa dura, essa diagramação sensacional, há várias ilustrações nele, então eu acredito que está valendo a pena. É um presente muito legal e é um ótimo livro para se ter na estante e dar uma chance para a literatura brasileira. E eu busquei selecionar então para essa lista livros de diversos gêneros, livros de diversas formas ali para agradar todos os tipos de leitores ou então amigos dos leitores, como também são sugestões de presentes. E o livro agora que eu vou indicar para vocês é um livro de uma linguagem muito fácil de entender, é um livro também que você lê super rápido e é um livro, sobretudo, que vai ajudar-nos a pensarmos ali sobre o nosso contexto da pandemia, do modo como estamos lidando com isso, essa questão do distanciamento, da solidão que ele causa. Então, é um livro lançamento e que traz toda essa temática que estamos vivendo, todo esse contexto conturbado. Estou falando de A Lua no Terreiro, já há resenha dele aqui para o canal também, da Maria Dolores, ela é da editora Penalux, que aparece aqui sempre e vale muito a pena lê-lo. Eu não vou me prolongar muito, porque eu já falei dele na resenha, mas aqui nós vamos acompanhar a história de uma executiva com um ótimo emprego, vivendo em um apartamento com seus filhos, mas aí na pandemia ela se sente muito pressionada, muito cansada pelo home office, e aí ela desiste do seu emprego, desiste daquela vida da cidade grande, pega os seus 2 filhos e aluga uma casa em um sítio a 300 quilômetros de onde ela morava, se distanciando de todos, um lugar totalmente retirado, e lá ela vai viver várias situações que aí vocês vão ter que ler para descobrir. A dica de agora é para quem gosta de literatura russa, porque eu sei que há vários aí dos inscritos que gostam muito de livros russos. Então aí vai um autor que ainda não é tão conhecido assim no Brasil como Tolstói e Dostoiévski. Estou falando de Ivan Turgenev com o seu Diário de um Homem Supérfluo. Esse livro é uma novela e já há resenha dele aqui no canal também, uma resenha que eu gostei muito de fazer, porque pra mim foi uma das melhores leituras do ano. Spoiler, porque sim, teremos um vídeo também contando aí uma retrospectiva das leituras. E eu já falei lá na resenha, mas vou repetir que se você quer fazer o seu finalzinho de ano valer a pena no quesito leituras, leia esse livro porque você não vai se arrepender. Então aqui nós vamos acompanhar a história de um homem que no leito de sua morte decide escrever um diário. E esse homem, ele se considera, se posiciona como um homem supérfluo, por ter gostos, preferências, sofrimentos um pouco banais, mas sobretudo por ser uma pessoa deslocada, porque supérfluo, principalmente para os falantes russos, vai ter essa dupla significação, tanto nesse sentido de superficial, que é o que nós acabamos mais usando aqui no Brasil, como também no sentido de deslocado. E é um livro super curtinho, tem 80 páginas, então você precisa lê-lo. E mais uma dica para os fãs de literatura russa, mas dessa vez para os fãs de literatura russa que gostam de ler em língua inglesa, vou sugerir para vocês o livro Selected Stories de Anton Chekhov. Esse é o único livro da lista que eu ainda não li inteiro, mas eu já li alguns contos dele. Gosto muito do Chekhov também, sobretudo do seu conto Angústia. Sugiro muito que vocês leiam esse conto em algum momento de suas vidas, quem sabe no Natal. E por que eu vou sugerir esse livro aqui? Porque eu comprei ele recentemente e ele foi muito barato. Eu comprei ele na Amazon por R$ 12. E livros em inglês geralmente costumam ser bem caros, então foi realmente um achado. Ele é da editora Wordsworth Classics, que é uma editora renomada, e eu gostei muito da capa, da diagramação dele. São aquelas páginas amarelinhas com aquela letra, aquela fonte que parece de máquina de escrever. É uma fonte bem legível, não é tão grande assim, mas é bem legível. O espaçamento também é bem bom. Tem cerca de 190 páginas. E, sobretudo, o que eu mais gostei é que ele conta com várias notas explicativas e também com uma bela introdução de um professor norte-americano de literatura russa. Ele é professor em uma universidade nos Estados Unidos e ele escreve, então, o prefácio e a introdução desse livro. A dica de agora é uma dupla dica, digamos assim, porque eu vou sugerir para vocês, é claro, um livro da Agatha Christie, porque ela não poderia faltar nessa lista, tendo em vista que mais da metade dos inscritos do canal vieram para cá por causa da literatura policial, né? Então, primeiramente, eu vou sugerir o livro Assassinato no Expresso do Oriente, que é uma leitura rápida, é uma leitura leve, apesar de falar de um assassinato. Incrível como a Agatha Christie consegue fazer isso.
Mas esse livro é o preferido de muitos leitores, então por isso principalmente que eu estou sugerindo para vocês. Eu já li, gostei bastante, já assisti ao filme, gostei bastante, mas como eu já li vários livros da autora, esse não é o meu favorito, o que não significa nem de longe que ele é ruim, apenas que eu acho que ela tem outros melhores. Mas como eu já disse, vou sugerir esse para vocês porque ele é o favorito da maioria das pessoas que eu conheço que gostam dela. Mas o meu favorito mesmo é O Assassinato de Roger Ackroyd. Então essa é a minha sugestão número 1. E sobretudo nessa edição aqui da Globo Livros, porque é uma edição muito boa. É uma edição que tem uma diagramação muito gostosa de ler, um espaçamento, uma fonte, tudo ali combinando para uma leitura ótima. Então, como sempre nos livros da Agatha Christie, nós vamos ter um ou mais assassinatos, mas nós vamos ter ali o foco na questão da investigação, então por isso que não são livros violentos. Os assassinatos geralmente são bem no início e não tem descrições longas e tudo mais, o foco é direcionado à investigação. Por isso que não há problema ali de jovens leitores lerem eles, porque não traz violência. Estamos chegando ao final da nossa lista. Agora, um livro que não é tão leve assim, mas que é um livro lindo. Não a minha edição, porque minha capa está destruída, mas o livro, o conteúdo do livro é maravilhoso. A prosa poética de Fernando Pessoa é uma das coisas mais bem construídas do mundo. Para quem quer conhecer mais de literatura portuguesa, eu, na minha humilde opinião de leitora, sugiro começar por Fernando Pessoa ou então por Eça de Queiroz. Se você gosta de poesia, Fernando Pessoa. Se você prefere prosa, Eça de Queiroz, na minha opinião. Eu não vou sugerir nenhum livro do Eça hoje, porque os livros dele são muito grandes, em sua maioria. Pelo menos os livros que eu li, que eu gosto, né? Porque na lista só há livros que eu gosto. E a ideia desse vídeo era sugerir leituras aí que vocês consigam fazer no Natal, no Ano Novo, nesse período aí de férias. E o livro do Essa talvez vocês levem aí meses. O livro do Desassossego é um livro incompleto, mas mesmo assim ele vale muito a pena a leitura, porque ele traz inúmeros fragmentos, recortes, que vão refletir sobre a existência desse nosso narrador, que é o Bernardo Soares, um semi-heterônimo de Fernando Pessoa, uma extensão da sua personalidade. E esse livro ele reflete sobre diversas questões da condição humana, diversos problemas, tabus que incomodam, e vale muito a pena a leitura, é o livro de cabeceira de muitas pessoas. E por fim, se você quer dar um presentão, que é aquele presente que a pessoa vai realmente aproveitar durante o ano inteiro e não só no Natal, não só no Ano Novo ou nas férias, a minha sugestão é nada mais, nada menos do que mais de 750 páginas de Lígia Fagundes Telles, uma das minhas autoras favoritas, talvez a minha autora favorita brasileira. E aqui, nessa belíssima edição da Companhia das Letras, nós temos os seus contos completos. Se você quer conhecer mais sobre essa edição, eu vou deixar para vocês um book tour que eu fiz mostrando os detalhes, porque ela também tem várias fotografias aqui. É de fato uma edição muito bonita. Tem imagens da Lígia mais jovem, da Lígia mais velha, e tem a separação certinha dos contos dela, onde foram publicados pela primeira vez. Então os contos aqui são separados de acordo com os livros que eles foram publicados. Está muito bem organizada. Essa edição, eu acredito que vocês conseguem encontrar ela em preços promocionais, geralmente mais ou menos em torno de R$ 50. Quando não está tendo nenhuma promoção na Amazon, ela costuma custar um pouquinho mais caro. Eu peguei a minha no lançamento, então a minha acabou saindo bem mais caro que isso. Mas hoje eu acredito que o preço de hoje está até barato, porque se formos considerar, tá, é um livro, mas são 750 páginas. Então vale muito a pena. E essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal se chegaram até aqui, sobretudo. E também, caso vocês queiram comprar alguns livros dessa lista, um ou outro, todos os links estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um Feliz Natal a todos!